Eu quero dar algumas dicas rápidas para vocês, são dicas bem básicas para o planejamento da sua viagem para Israel. A primeira delas é a moeda. A moeda oficial do país é o shekel. Ele é vendido no Brasil, mas não compensa comprar essa moeda aqui no Brasil. Vale a pena levar euros ou dólares. E tente trocar em Tel Aviv. O câmbio costuma ser mais barato do que em Jerusalém ou perto de atrações e monumentos turísticos. Se você é como eu, que não consegue ficar desconectado ou quer aproveitar para mandar notícias para a família ou enfim, postar nas redes sociais, o melhor chip de internet para gente que está viajando é o SIM to Israel. SIM to Israel, vou deixar o link aqui nesse vídeo do post. E lá no sundaycooks.com tem um cupom de desconto para você comprar. Eles entregam de graça em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil. É uma mão na roda, tá? Como chegar até Israel? Tem voo direto saindo do Brasil? Já teve, mas agora não tem mais. Então, a melhor forma de você chegar até Israel é viajando para algum dos hubs da Europa, ou seja, Paris, Frankfurt, Londres ou Roma, ou até mesmo Istambul, e de lá seguir viagem com uma rápida conexão para Tel Aviv. A Latam anunciou que tem interesse em lançar uma rota direta de São Paulo para Tel Aviv esse ano, mas a gente não tem nada confirmado ainda. Brasileiro não precisa de visto para entrar no país, apenas o passaporte e todos os comprovantes da viagem, seja do seu pacote, as reservas de hotéis e tudo mais. E uma dose extra de paciência. Você vai notar que o controle da imigração e da segurança é um pouco mais rígido que o normal, por isso não chegue em cima da hora no aeroporto. Esse controle acontece tanto na entrada do país quanto na saída. E apesar de toda a preocupação com essa questão da segurança, eles foram simpáticos comigo e me trataram bem, não foram tão truculentos. Eu já passei situações piores tentando entrar nos Estados Unidos. E mais uma dica, eles não carimbam mais o passaporte com o selo de entrada no país. Eles te dão um papelzinho assim pequenininho, que parece um pequeno RG. Você não pode perder esse documento enquanto você estiver no país. E o clima? Qual que é a melhor época para viajar para Israel? É o verão, é a primavera. Apesar de ser um país pequeno, a variação climática muda muito do norte ao sul. O verão, as temperaturas costumam passar de 40 graus e no inverno é muito frio e chuvoso. Então dê preferência para a primavera e para o outono. Mas leve em consideração que Israel não segue o calendário gregoriano, que é o mesmo que nós adotamos aqui. Eles seguem o calendário judaico. Portanto, as datas festivas e as comemorações judaicas são móveis e elas podem interferir um pouco na alta procura de hotéis, por exemplo. E o que levar numa mala numa viagem para Israel? Será que eu preciso colocar alguma coisa diferente? Leve em consideração que cidades mais religiosas, como Jerusalém, Safed ou Acre, pedem que você se cubra um pouco mais. Bermudas, shorts, saias, braço de fora não são bem-vindos, principalmente para as mulheres. Tente cobrir suas pernas e o colo, nada muito decotado, e um pouco dos braços também. Dá para viajar por conta própria para Israel? Dá. Você não precisa viajar com um pacote ou se encaixar numa excursão, num grupo de peregrinos. É perfeitamente factível você conseguir fazer tudo isso por conta própria. Mas um guia vai fazer 100% de diferença na sua experiência pelo país. Ele é muito importante, é o tipo de profissional que vai mudar a experiência da sua viagem da água para o vinho. Por quê? Uma que é muito fácil se perder nas cidades históricas, as ruelas são muito apertadas, as entradas são um pouco confusas. E outra, também tem a questão das explicações. Por mais que a gente tenha conhecimento, que a gente vá acompanhado de um guia de papel, as explicações do guia ali na hora vai te dar um contexto histórico-cultural muito importante. E sem falar que ele pode te dar várias dicas, levar você nos mercados, levar a gente para provar coisas e comidinhas diferentes que eu também adoro. Eu acho que eu deixei para o final a questão mais difícil ou a questão que a sua mãe te faria assim que você falasse assim: mãe, acho que eu vou para Israel. É seguro viajar para Israel?
com certeza é seguro viajar para Israel. Os turistas não costumam ter nenhum tipo de problema viajando pelo país. Israel e Jordânia são países bem tranquilos, não tem motivo para preocupação. Os outros vizinhos sim têm questões um pouco mais complexas, como a Síria e como o Egito, mas não tem motivo para pânico, sua mãe pode ficar bem tranquila. Milhares de turistas passam pelo país diariamente e os números só têm crescido. É um país que vale muito a pena a sua visita. Você não precisa ficar preocupado com essa questão da segurança. Tchauzinho! E a gente se vê no próximo vídeo.